Todos os dias, milhões de brasileiros sentem os efeitos da economia sem sequer perceber. Quando os preços sobem, quando o financiamento fica mais caro, quando o dólar dispara ou quando o poder de compra diminui, existe um conjunto de decisões acontecendo nos bastidores que influencia diretamente a vida de cada cidadão. Mas afinal, como a economia brasileira realmente funciona? O que causa a inflação? Por que os juros sobem e descem? E como o dólar consegue impactar desde o preço dos alimentos até o valor dos investimentos? Neste vídeo você vai entender os mecanismos que movimentam a economia do Brasil e descobrir como o governo e o Banco Central utilizam ferramentas capazes de influenciar o consumo, o crédito, os investimentos e o crescimento do país. E para compreender toda essa engrenagem, precisamos começar pela base de tudo. O fundamento que sustenta grande parte das decisões econômicas modernas, a política monetária. Política monetária é uma manobra feita pelo governo que visa controlar a quantidade de dinheiro em circulação na economia, para que dessa forma eles consigam garantir principalmente com que a inflação não chegue às alturas extremas. O órgão responsável pela aplicação das políticas monetárias é o Banco Central, com base nas reuniões feitas com o próprio presidente do Banco Central e o ministro da Economia, juntamente com outros representantes. Esse mesmo time é responsável também pelo Copom, outro órgão interno do Banco Central responsável por ditar os rumos do principal instrumento de política monetária, que é a taxa Selic. Para definir qual será a taxa Selic, o Copom analisa alguns princípios atuais do período, como por exemplo, a inflação, a atividade econômica do país, as contas públicas e o cenário externo. Dito isso, a taxa Selic é a mãe de todas as taxas do país, ou seja, todas as outras taxas vão ter ela como referência. Quando a inflação estiver alta, a taxa Selic tende a subir. E com isso, os bancos, as financeiras e todas as instituições que emprestam dinheiro vão cobrar mais por esses empréstimos, financiamentos, e logo isso desestimulará o consumo e a inflação começará a cair. E quando a inflação estiver controlada, a Selic tende a diminuir também. E logo os bancos, as financeiras e todas as instituições que emprestam dinheiro vão cobrar juros menores, e com isso o consumo consequentemente aumentará, o que fará com que a inflação aumente de novo no longo prazo. Vendo esse cenário, o papel do governo é manter o equilíbrio entre a taxa Selic alta e a taxa Selic baixa, para que dessa forma eles consigam manter sempre a inflação sob controle. No entanto, além da taxa Selic, existem outros instrumentos que o governo tem à disposição para fazer política monetária, como por exemplo, o depósito compulsório, o redesconto bancário e o Open Market, e eles estão diretamente ligados à forma como o governo pretende conduzir a economia, seja por políticas expansionistas ou políticas restritivas. Para que você entenda melhor, uma política monetária expansionista acontece quando o governo adota medidas que estimulam o consumo das pessoas, diminuindo assim as taxas de juros do país através da taxa Selic e cobrando taxas de redesconto e depósito compulsório menores. E isso tem algumas consequências, como primeiro, um aumento da inflação, porque as pessoas vão ter mais dinheiro para gastar devido a empréstimos e financiamentos a juros menores, e por último, um aumento do Ibovespa, a bolsa de valores, pelo simples fato que as empresas terão facilidade para tomar dinheiro emprestado a juros menores, para então facilitar a condução de seus projetos, impulsionando assim uma alta de suas ações. Agora, quando o governo decide adotar políticas monetárias restritivas, logo ele visa ações que desestimularão o consumo das pessoas, aumentando as taxas de juros do país através da taxa Selic e cobrando taxas maiores de redesconto bancário e depósito compulsório. E isso tem como consequência, primeiro, uma diminuição da inflação, porque as pessoas não vão pegar dinheiro emprestado para financiar ou gastar, porque as taxas de juros estão altas, e isso desestimulará o consumo, diminuindo assim a inflação. Segundo, uma diminuição do valor do dólar,
porque investidores estrangeiros vão investir aqui em busca das taxas de juros altas, trazendo assim mais dólar para a economia. E quanto mais dólar tiver, mais ele se desvaloriza perante o real. E terceiro, uma queda das ações do Ibovespa, porque as empresas não terão facilidade para tomar dinheiro emprestado e pagarão juros maiores, dificultando assim a condução dos seus projetos, impulsionando a uma leve queda de suas ações. Lembrando que esses são apenas alguns exemplos, acontecem outras coisas também, porém esse é um breve resumo para que você entenda um pouco sobre como a política monetária expansionista e a restritiva afeta não só a sua vida, mas a vida de todos. Agora, para que você entenda um pouco sobre depósito compulsório, redesconto bancário e open market, que eu citei nesses exemplos anteriores, vamos começar falando um pouco sobre o depósito compulsório. O depósito compulsório ele se trata de uma taxa que o Banco Central, o governo, cobra dos bancos comerciais sobre cada valor que os bancos recebem das pessoas. Ou seja, imagine que você coloque R$1.000 na poupança do seu banco. Logo, o seu banco vai utilizar esse dinheiro para emprestar a outras pessoas. No entanto, o governo decide aplicar um depósito compulsório de 30% sobre esses R$1.000. Sendo assim, o banco precisará pagar 300 para o governo e logo ele fica com 700 para emprestar para as outras pessoas. E a porcentagem de depósito compulsório que o Banco Central vai cobrar dos bancos comerciais vai depender de qual medida o governo queira adotar no momento, ou uma política monetária expansionista ou restritiva. Se for uma expansionista, então o compulsório tende a ser menor, porque os bancos vão ficar com mais dinheiro para emprestar e com isso eles tendem a praticar taxas menores, aumentando assim o consumo das pessoas, porém aumentando também a inflação. Se for uma medida restritiva, o depósito compulsório é maior e os bancos vão ter menos dinheiro para emprestar e eles vão cobrar taxas de juros maiores por cada empréstimo. E isso diminuirá o consumo das pessoas e, consequentemente, a inflação tende a diminuir também. Agora, o redesconto bancário é uma taxa que o governo cobra dos bancos quando esses bancos pegam dinheiro emprestado. E por último, o open market. Todo banco ele possui em seu caixa dinheiro e títulos públicos federais. Isso mesmo, os famosos títulos do Tesouro Direto. Dito isso, imagine que o Banco X possui 100 milhões em títulos públicos e 100 milhões em dinheiro vivo para emprestar para as pessoas. Dessa forma, se o governo adotar uma política monetária expansionista, então o governo vai basicamente pegar 50 milhões desses 100 que o banco tem em títulos públicos e trocar por 50 milhões em dinheiro. Dessa forma, o Banco X passará a ter 150 milhões em dinheiro vivo para emprestar para as pessoas e apenas 50 milhões em títulos públicos. E com isso podemos perceber que o Banco X agora possui mais dinheiro em caixa para emprestar. Logo, ele poderá praticar taxas de juros menores, o que estimulará o consumo na economia, porque com isso mais pessoas tendem a pegar dinheiro emprestado e a fazer financiamentos. Já no open market restritivo acontece o contrário, ou seja, o governo pega o dinheiro dos bancos em troca de títulos públicos. Então, da mesma forma, imagine que o Banco X possui 100 milhões em títulos públicos e 100 milhões em dinheiro vivo para emprestar para as pessoas. Quando o open market restritivo acontece, o governo pega 50 milhões desse dinheiro vivo que o banco tem em troca de 50 milhões em títulos públicos. Dessa forma, o Banco X passa a ter apenas 50 milhões em dinheiro vivo para emprestar e 150 milhões em títulos públicos, que ele não pode emprestar para ninguém. E nesse cenário, podemos notar que o Banco X possui menos dinheiro para emprestar para as pessoas. Sendo assim, ele vai cobrar juros maiores pelo pouco dinheiro que ele empresta, o que irá desestimular o consumo, fazendo assim com que a inflação diminua. Resumidamente, é assim que funciona a política monetária. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e ter adquirido esse conhecimento, que é de suma importância para a sua vida. Então é basicamente isso por hoje. Quero pedir para você se inscrever no canal, já deixa aquela ativada no sininho, porque aqui você vai ver conteúdos que estejam relacionados a dinheiro.
Tudo que esteja relacionado a dinheiro você vai ver aqui nesse canal. Então já se inscreve, ativa o sininho e se junte a essa causa, porque juntos nós seremos ricos.